Danilo Forte, a perspectiva de que parece que está esmorecendo a história do impeachment, não? Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que à medida que a gente vai identificando o crescimento da acusação com relação à denúncia, inclusive o governo réu confesso, 2 vezes, documento do ex-ministro Joaquim Levy que reconhece as pedaladas. E agora a denúncia pelo jornal O Globo ontem de que a Caixa Econômica, inclusive, entrou com 2 ações contra o Tesouro Nacional devido exatamente ao descasamento, devido exatamente ao atraso do governo com relação do Tesouro ao repasse da Caixa Econômica para suprir exatamente as contas do governo. Então, eu acho que é um verdadeiro escárnio que está se tentando fazer com a população brasileira na medida em que se cria artifícios que têm, inclusive, tentado manipular a opinião pública. E aqui no Ceará, devido à força do próprio governo e do PT, talvez esse clima tenha tido um acréscimo ainda maior, pela base política que tem, com o apoio da família Ferreira Gomes, com o apoio do governador Camilo, com o apoio do Roberto Cláudio, com o apoio do ministro André Figueiredo, que todos estão aqui no estado do Ceará. Mas o sentimento nacional é diferente. O sentimento nacional é exatamente de virar essa página. E nós não podemos nos deixar influenciar exatamente por esse clima político que foi gerado aqui no estado do Ceará. Mas para botar o Temer está também complicado. Inclusive é muito claro que o Temer não cometeu os crimes cometidos das pedaladas. Inclusive jurisprudência com relação a isso. Atos administrativos feitos pelo vice para não quebrar a continuidade da administração não pode imputar de penalidade e punibilidade o vice. Como também todos aqueles decretos que foram assinados pelo Michel Temer estavam dentro, inclusive, do período em que a estimativa de receita do governo daria para viabilizar aqueles decretos. Os decretos irregulares são exatamente aqueles 12 decretos que eu denunciei na reunião passada, que são os decretos que foram feitos sem base financeira para serem assinados, e que foram assinados pela presidenta Dilma. Mas o Temer tem moral para ficar, deputado? Há um problema político que precisa ser construído, inclusive o nosso partido, o PSB, defende as eleições gerais. Eu sou parlamentarista exatamente por isso, porque se fosse a questão do parlamentarismo, o governo já tinha caído e já tinha sido convocado em eleições gerais. Mas como não é o regime presidencialista, e no presidencialismo o remédio constitucional, o instituto legal é o instituto do impeachment, o impeachment é previsto com relação aos casos em que o presidente da República incorre em erro de improbidade administrativa e não obedece à legislação vigente, no caso, a lei de responsabilidade fiscal, então o que está sendo arguído é isso. E no caso do impeachment, a substituição é pelo vice. Posteriormente, depois que o Michel assumir, se for arguído um pedido de impeachment com base legal, ele também terá que se defender e também terá que passar por um processo igualmente o que está passando hoje a presidenta Dilma Rousseff. Mas a economia aguenta? Aí é que está o problema, por isso é que a gente precisa de uma solução rápida. O aprofundamento da crise econômica é vital. E, inclusive, o pior dos mundos agora é a continuidade de um governo que não tem capacidade política, que quer administrar o país com uma troca, um varejão com relação à troca de cargos por apoio político e até denúncias de compra financeira de votos no Congresso Nacional, o que denigra ainda mais a imagem desse governo e que faz com que esse governo não tenha capacidade nenhuma de recuperar a credibilidade, que é o grande problema do país hoje, é a falta de credibilidade do governo, que acarreta aumento da taxa de juros, volta da inflação, aumento do desemprego e aprofundamento da crise econômica.